aqui, esses aparelhos, nenhum estava, mas o aparelho principal que não estava dando conta de ligar. Então, quero agradecer o convite aí para o seminário, e agradecer, né, a todos que estão participando. O trabalho nosso é um trabalho conjunto com o professor Roberto, o professor Horizon e o Gabriel. O professor Gabriel é meu orientador, o professor Horizon é meu co-orientador. Então, nós vamos falar de restante de qualificação, né, e uma convergência forte de um método de Lagrangiano aumentado em variedade riemanniana. Então, vamos seguir o seguinte roteiro. A gente vai começar com uma introdução, vamos falar algumas preliminares, vamos falar de quais são essas novas constantes de qualificações restritas, né, que nós propomos em variedade riemanniana, e uma condição sequencial forte que vai ser usada numa outra CQ mais fraca, né, com as normalidade, também para a gente conseguir a convergência do nosso algoritmo e as conclusões finais. Então, o método do Lagrangiano aumentado tem sido usado, né, com bastante sucesso, né, em RN, já há muito tempo, né, e nós buscamos trazer esses resultados principais desenvolvidos pelo método Lagrangiano, tanto teórico como prático, para o contexto de variedades riemannianas. É uma coisa que algumas pessoas já tinham feito algumas coisas, né, mas ainda é recente. E aí nós vamos formular outras, vai ficar claro no decorrer do trabalho que foi feito cada passo. Nós vamos formular também muitas constantes de qualificação, que são bem conhecidas no contexto euclidiano, para o contexto riemanniano, buscando essa convergência desse algoritmo que nós vamos apresentar no trabalho. Então, nós vamos também conseguir uma convergência da sequência dual, em determinado caso, mesmo da quase normalidade, que vai ser o finalzinho do trabalho. A teoria apresentada também é baseada nas condições de sequenciais na tonalidade, uma parte a KKT e o final a corte é a KKT. E esse trabalho nosso também pode ser visto como um review, né? Porque ele é um apanhado dos principais desenvolvimentos, né, da parte euclidiana nos últimos tempos, né? Inclusive, o RN esse trabalho generaliza, né? Porque o RN é particular, a variedade também pode ser vista assim. Então, um breve histórico otimização riemanniana. Eu coloquei esse tópico aí porque não é um assunto tão abordado, né? Em comparação com o euclidiano. A otimização riemanniana, ela tem se desenvolvido nas 2 décadas e meia de uma forma bem chamando a atenção, né? Só porque os trabalhos principais, assim, até então, eram de problemas irrestritos, né? Até pela própria maquinária mesmo da geometria riemanniana. Mas, de um tempo para cá, uns poucos trabalhos surgiram no caso restrito também. Então, a gente está usando essa sigla aí, CR, problemas de otimização restritos, que eu vou definir agora certinho o que é, mas é quando a gente olha as outras restrições do conjunto viável também na variedade. Esse primeiro artigo aqui, o pessoal foi em 2014, né, definiram o KKT, depois em 2019, Bergman, Hezek continuaram a tratar a KKT, e esse japonês Amakao Sato, em 2022, introduziram a KKT para dar embasamento conseguir uma convergência com algumas CQs, que esse estudo completo só foi surgir com eles também aqui em 2019, que foram as primeiras CQs, né, que eles trabalhavam, Binar e Abadi. Então, não são
E mesmo em espaço euclidiano não tem uma aplicação robusta para esses casos, né? Então, em 2022, né, também, o Yamakawa foram as CQs que eles trabalharam, que eu comentei, a LIC e a MFCQ, né? Então, nossa meta é introduzir essas CQs no contexto riemanniano, que vão ser a CRCQ, a CPLD e as relaxadas, né, que foram introduzidas no contexto euclidiano nessas referências aqui. E nós vamos mostrar que todo ponto limite do algoritmo lagrangiano aumentado com salvaguarda, ele satisfaz a condição KKT sobre todas essas condições que nós vamos apresentar. E também duas outras condições que nós vamos trazer também são importantes no euclidiano, também nós vamos trazer para cá, que são CRSC e a quase normalidade. Então, nós vamos definir uma convergência, nós vamos conseguir, né, obter uma convergência forte, né, uma convergência com uma condição de estimalidade sequencial, que é a KKT. Isso para as primeiras que nós vamos apresentar, isso é RSC também. E depois, no final, nós vamos conseguir além dessa convergência já da primeira parte, nós vamos conseguir também que a sequência de multiplicadores seja limitada também, segundo a causalidade, que é uma sequência bem forte. Para isso, nós vamos introduzir a sequência PAKKT, né? Condição sequencial PAKKT. Então, preliminares, o que a gente tem, né? Nós vamos trabalhar com esse problema, minimizar uma função f. Esse aqui está em M, essa M vai ser uma notação para a variedade n-dimensional completa, né, riemanniana. As funções h e g diferenciáveis, né? As notações aqui, h de 1 até s, g de 1 até n, continuamente diferenciáveis. O conjunto viável vai ser o ômega. O conjunto das desigualdades ativas vai ser o AQ, né? Notação padrão. E a definição KKT, condição KKT, vai ser o quê? Vai ser... Se vocês leem, vocês já estão acostumados a ler, vai parecer que é a mesma coisa, né? Assim, mas tem que lembrar que a gente usa até a notação diferente aqui de grade para poder chamar a atenção disso. Então, o ponto vai ser KKT satisfaz as condições I, 2I, né? A função lagrangiana aqui dada é essa aqui, né? Então, as nossas... Aí eu coloquei esse aqui só porque é um review, né? Então, talvez eu não tenha outro lugar também. Mas o que seria a CQ? A condição da descrição analítica do conjunto viável, né? De tal forma que garante que o ponto também seja KKT, né? Esse teorema aqui, 2022, de Yamakawa-Sato, é a extensão do teorema bem conhecido e usado, né? Dado pelo professor Vincano, o Gabriel e o Martinez, 2011, né? Que ele fala exatamente que se um ponto é minimizador local, então ele é AKKT. É a definição da KKT aqui. Essa aqui vai ser a minha anotação, né, para o meu função lagrangiana aumentado, tá? E o algoritmo aqui, introduzido pelo Baumol, na verdade, né? E o Baumol. Na frente, eu esqueci de coisa. Então, 2000 e... esqueci a data. Esse algoritmo lagrangiano aumentado de salvaguarda, né? Aqui você vai definir os parâmetros, né? Aí uma coisa que tem que chamar a atenção é que a minha sequência de pontos gerada é em M, né? Na variedade M, certo? Então,
Começo com P0, defino os parâmetros, aqui tem as caixas onde eu vou projetar, né, os barcos, aqui eu subi o problema, vou estimar o bloco multiplicador no passo 2, aqui no passo 3 eu atualizo, aqui eu projeto na caixa, e depois volto para o passo inicial. Então, esse algoritmo aqui foi o que foi tratado pelo japonês, né? E que nós vamos usar também. Eles conseguiram mostrar que a KKT é uma condição necessária, né? Do mínimo, os pontos que eles geram condição viáveis vão ser a KKT. Então, se eu mostrar que esses pontos com alguma proposição de P, né, isso vai implicar KKT, eu concluo que, de fato, eu tenho uma CQ, né? Isso é o que a gente chama de CQ estrita, né? Uma notação introduzida, uma nomenclatura introduzida pelo professor Virgílio Martins. Então, as únicas CQs estritas até agora, até então, né, em variedade riemanniana, eram LIC e MFCQ. Vocês podem olhar que elas são, quem já sabe, lembra do euclidiano, isso aqui é a mesma coisa, entre aspas, a menos da notação aqui, né, grade, né? Então, essas gradientes aqui são em variedade riemanniana, né? Então, a mesma coisa, ela vai ser LIC se a união dados pelos grades, tanto das restrições de igualdade e desigualdade, ou as restrições em AP, né? E aqui também, no LIC, se for LI, e no Mangasara, se for positivo LI. Quais são as novas CQs estritas que nós propomos, né? A CRCQ, né, bem tradicional, que vai falar que esse conjunto aqui vai ter um rank constante, né? Esse aqui, para todo I subconjunto de uma ATS, a gente tem S igualdades e J subconjunto das restrições ativas. Então, o rank é constante em uma vizinhança, certo? Daí existe essa vizinhança. Outra forma equivalente de falar é que se é PLD no ponto P, então também é LD na vizinhança, né? CPLD. CPLD, segundo essa equivalência da CRC, que até você pode ver que uma vai ficando mais fraca que a outra. Vou apresentar o quadro a seguir. CPLD, se eu pegar qualquer conjunto das igualdades e qualquer subconjunto das restrições ativas e construir esse conjunto aqui, sempre que ele for positivamente LD, então ele é LD na vizinhança, certo? Aí as relaxadas. Qual que é a diferença das relaxadas? Relaxadas, elas não pegam subconjunto aqui nas igualdades, né? Então, por isso relaxada, ela não precisa olhar tanta coisa, né? Então, ela é mais fraca do que as anteriores, realmente. Então, é só isso aqui que muda, ó. Aqui não precisa colocar subconjunto de um ATS. E aí, a relaxada da CRCQ também tem uma equivalência. Eu não sei se eu pus no slide, mas é parecida com essa aqui, da relaxada da CPLD. A relaxada da CPLD, o que ela vai falar? Que o rank das igualdades tem que ser constante numa vizinhança, e para qualquer base, né, tal que esse gradiente aqui, né, esses índices nesse conjunto K de um ATS, é subespaço gerado, é base para esse subespaço gerado todo, né, sempre que você tiver esse conjunto aqui, PLD, então ele também é PLD na vizinhança. Aí o que muda aqui para o CSQ é que não tem o positivo. A mesma coisa do CPLD para o CRC aqui. Aí nós vamos ter esse mesmo quadro, que é o quadro já conhecido, né, da configuração euclidiana. Então você vai ter aquele que é a mais forte, né, aí MFCQ é um pouco mais fraca que LIC, né, e essas coisas são todas estritas, tá?
Essas duas aqui foram outras pessoas que fizeram, né? A Lei com FCQ, essa daqui for de branquinho, são as que nós trocamos. Então, eu vou fazer alguns exemplos para mostrar que esse quadro, de fato, é verdade, né? Tá? É verdade, assim, que essas coisas são estritas, como eu disse, tá? Então, para isso, a gente vai construir aqui uns exemplos em variedades, né? E esses exemplos aqui, eles vão eles vão utilizar essas funções aqui, ó. E essas coisas aqui são mais técnicas de variedade. Se alguém quiser, eu posso explicar, mas você constrói essas funções ligando esses pontos. Olha só, aqui, imagina, isso aqui é igual a zero, você tem uma circunferência, certo? A distância, pensa na distância euclidiana mesmo. Então, você tem uma circunferência de centro PI e raio PPI, certo? Aí você vai construir esses PIs, vão estar onde? Vão estar colocados propositalmente em pontos fixos ali, né? São os pontos dados por uma geodésica, você vai ter uma geodésica, outra perpendicular cruzando a variedade, você vai construir as bolas. Vai ser esse desenho aqui, tá vendo? Ah, o desenho eu só pus no outro. Vou começar pelo desenho. Um desenho assim. Vou colocar maior, é melhor de ver, né? Tá todo mundo aí, né, gente? Aí, olha só, você tem aqui o ponto P1, ponto P2, o ponto P3, essas linhas aqui cruzando aqui, ó, passando pelo P, são as geodésicas. Então, eu defino já assim, fazendo geodésicas que ligam P aos centros das bolas, certo? E aí eu vou construir meus exemplos olhando para as definições, como é feito no euclidiano, né? Só que agora com atenção para o que está acontecendo aqui, né? Então, depois de pronto pode parecer fácil, mas é um trabalho de pensar nesses exemplos. Então, então, eu só queria explicar como que é a função. Agora eu vou voltar lá para o primeiro exemplo, a gente fazer em ordem. Então, esses dois exemplos, esses dois conjuntos aqui, sim, Explica o que é o gradiente. tá, eu vou explicar. Nesse caso aqui é melhor, né? Ok. O, o, eu acho que o jeito mais fácil de explicar como funciona esse gradiente, porque é uma coisa mais abstrata, né? Seria a gente pegar imaginar como a gente está fazendo agora no trabalho, olhando no euclidiano, sim, o que que acontece? Você podia pensar que essa variedade que é uma superfície, por exemplo, que é um exemplo de variedade, e calcular o gradiente em um ponto, no ponto P. Esse gradiente vai sair, né? Certo? Quem estuda geometria diferencial lembra, você tem a derivada com a variante, né? Aquela derivada com a variante lá é o exemplo desse gradiente, quando você projeta ela no plano tangente, no plano TPM. Então, acho que o jeito mais fácil de visualizar seria isso. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o plano tangente no P, numa superfície, vai calcular o gradiente nesse ponto, aí você vai ter uma setinha, né, do gradiente no Rm. Você vai projetar isso e pegar aquela componente que está no plano. Então, aquilo ali vai ser o nosso gradiente, certo? O gradiente ele tem uma definição técnica aqui que no final das contas é ali do plano, né, que ele pega, mas ele é um instrumento de que quando você, como é que eu falo, quando você tem ser riemanniano, então está definindo um conjunto, um produto interno, né? Aí você vai ter satisfazer a propriedade de que o gradiente em F, né, no ponto P, com a diferencial da F em P é igual ao produto interno, eu não lembro a definição formal. Eu posso mostrar no final aqui. Posso mostrar aqui agora.
Eu cliquei no arquivo errado. Não, a explicação no RN tá bom. Tá bom? Tá. Tá. Então, tá bom. Não vai dar tudo certo. Tá. Então, aqui você tem um exemplo. Nós fizemos vários exemplos para provar que aquele quadrinho nosso ele é válido, né? Nós não colocamos o desenho de todos no paper, nem coloquei aqui também, porque é muita coisa, né? Mas o objetivo é explicar como é que funciona ali. Acho que entendendo um exemplo, vocês já conseguem pegar tudo. Aqui você tem um exemplo aqui, então, só para seguir a ordem que eu parei. Que não é esse arquivo, certo? Mas que a nossa condição ali, MFCQ e CRCQ, são independentes, tá? Então é só você jogar ali naqueles desenhos ali com as bolinhas lá, que vocês vão ver. E eu vou explicar isso aqui com detalhes, aí todos vão ficar fáceis. Esse aqui vai falar o quê? Que CPLD é estritamente mais fraco que MFCQ e CRCQ. Ou seja, vão ter pontos ali que vão ser CPLD, vão satisfazer CPLD, mas não vão satisfazer nem MFCQ nem CRCQ simultaneamente. Então, aqui tem tipo uma receitinha aqui, que na verdade é outra forma de escrever a definição, talvez, de um jeito mais claro para construir o exemplo. Mas o exemplo mesmo é isso aqui. Eu vou pegar as funções de E1 dessa forma, como se é na F1. Então é uma bolinha lá no ponto P1. Oi. Não sei se está travado o seu slide, mas eu estou vendo um zoom aí só de um slide parado. Tô mexendo. Tô vendo? Tá vendo? Não parece estar parado. Talvez você tenha que parar de projetar e projetar de novo. Tá. Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo, Gabriel? Não, tá travado no slide. Ué. Você não parou de apresentar e colocou de novo. Não, eu coloquei de novo. Acho que vocês não acompanharam. Eu saio dentro de novo, será? Tá funcionando melhor no meu computador. Tá travado aí para vocês também, Nino? Acá se ve um pedaço do slide, está travado. Você não consegue parar a apresentação, Kelvin? Ué, eu tô mexendo no computador, desliguei tudo, liguei de novo aqui o programa. Eu vou entrar de novo no Meet. Deixa eu sair aqui para a apresentação. E agora? Aí, agora sim. Agora sim? Mas aí abre o slide, né? Sim, agora eu vou abrir o slide aqui novamente. Tem que agarrar a tela. Aí, agora sim. Certo. Então, onde que parou quando deu problema, hein? Vocês viram eu falando desse exemplo aqui? Eu vou começar por esse aqui. CPLD mais fraco que MFCQ e CRCQ, pode ser?
da figura. Pode. Então, o CPLD ele é estritamente mais fraco em FCQ e CRCQ juntos. Quer dizer que vai ter ponto que vai satisfazer CPLD e não vai satisfazer FCQ e CRCQ ao mesmo tempo, né? Então, essa parte aqui, ó, é meio que uma receitinha para a gente construir alguns exemplos, né? É meio que uma tradução da definição de cada um aqui, de um jeito que a gente obtém o exemplo da forma que a gente quer, que é essa forma aqui, né? Então, uma forma de construir é usar aquelas φs lá, que são entre aspas, as bolas, né? Aí eu vou pegar uma φ menos φ1, a G1, então eu vou pegar menor ou igual a menos φ1, aí, dependendo daquela bola para menor ou igual, né? Ou menos a φ, ou a φ positiva menor ou igual, aí eu pego dentro ou fora da bola, certo? O que vai acontecer nesse exemplo aí, que é o suficiente para a gente conseguir o que a gente quer, é que o conjunto viável ômega vai acabar sendo o ponto P, né? Então, construindo dessa forma aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter aqui essa aqui vai ser a nossa G1, né? Essa aqui vai ser a nossa G2, essa aqui vai ser a nossa G3, aqui centrado no ponto P1, P2, P3 respectivamente. Essa aqui vai estar apontando para fora, então o gradiente da G1 vai estar aqui. A bola em G2 vai estar apontando para dentro, então o gradiente vai estar aqui também, eles estão coincidindo aqui, né? E G3 e G4 são uma em cima da outra, só porque uma ponta para dentro e outra ponta para fora, certo? O que a gente quer? Deixa eu diminuir esse zoom agora. Aí, olha só. O que nós temos, nós queremos? Um ponto que satisfaz CPLD, né? Mas não satisfaz MFCQ e CRCQ. Não satisfaz MFCQ já por causa da G3 e G4, né? Que é positivamente LD, né? Que ele é positivamente LI, certo? Tem um vetor por um lado, outro por outro, já falou MFCQ. O CRCQ, a outra que eu não quero é a CRCQ, né? Então, posso analisar de dois jeitos, ou uma constante, ou LD ponto, ou uma LD na 200. Vou analisar. Vou falar dos dois jeitos. Aí, olha só. Interessante. Aí, esses gradientes aqui, eu acho que eu tenho que enfatizar isso. Como é que é construído aqui? Eles vão ser perpendiculares aqui a essas bolinhas, ó. Certo? Você vai ter as bolinhas. E cada setinha aqui do gradiente vai ser perpendicular à bola, né? Aí, então, eu construí aqui, bonitinho, no ponto P. E aí, quando eu for olhar na vizinhança, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que tem uma bolinha tracejadinha aqui, né? Em volta de cada um, né? A vizinhança. Aí vai ser o ponto Q, o Q na vizinhança. Aí, em cada uma dessas, quando você vai construir a perpendicular, entre aspas, o vetor mexe, né? Então, aqui, ó, o vetor G1, G2, grade G1, G2, que aqui ele tinha rank 1, esse conjunto, aqui vai ter rank 2, né? Aqui ele era LD, ele vai ser LI, certo? Então já falou MFCQ. E você vai fazendo essas jogadinhas aqui e vai conferindo todas, né? A outra que a gente tem que olhar é o MFC. Oi, tem alguém falando? Tem alguém falando? Alô? Pode continuar?
Pode continuar? Eu não sei se teve pergunta, se teve, eu não ouvi, não. Eu estou com um pouco de dúvida no desenho que você fez, porque você está dando exemplo de CPLD vale, não é isso? CPLD vale. Uhum. Mas vai no teu desenho. Eu não estou olhando a fórmula porque eu não consigo ver as fórmulas. Vai no desenho, próximo slide. Certo. Então, tem dois vetores, que é o grade de G1 e o grade de G2, que são o mesmo, eles estão apontando no mesmo lugar. Sim. Então, eles são positivamente e linearmente dependentes, esses dois. Então, eles têm que ser positivamente e linearmente dependentes na vizinhança, mas no teu próprio exemplo, quando vai um pouco para a vizinhança, eles abrem, e eles deixam de ser dependentes, eles passam a ser independentes. Sim, ele não é CPLD. Parece que não vale esse. Ele, Não é só o ranking, é o fato de ser PLD que se quebra, não é o ranking só que se quebra. O ranking vai para 2, mas o PLD passa a ser PLI. Eles não são. Aqueles dois vetores são. E o CPLD fala em todos os subconjuntos. Não fala sim, o senhor está certo. Eu fiz foi falar errado aqui, troquei. No, eso Deve ser, son PLI, porque tienen la misma dirección. deixa eu só ver o que eu falei. São PLD. CPLD. PLI é um PLI, porque os dois iguais, não são dois vetores, são PLD. no, mas ele apunta para o mesmo lado. Então, são PLD. Cualquier suma positiva que você faça dos dois. Não, é o contrário, né, professor? Um é escrito em função É o 3 e o 4, né, que é PLD. É compositivo. Não, tá certo, eu confundi. É o 3 e o 4, né, que é PLD, né? É assim, né? Claro, tem que ir uno para un lado y otro É. para Essas coisas a gente confunde mesmo. É o 3 e o 4 PLD, né? Então, para a direção opostas, né? Aí, quando você mexe na vizinhança, eles continuam. Certo? Tá. Deu um susto aqui. Então, o que falta conferir? CPLD está certo, né? Sempre que é positivamente LD, e só vai ter esses dois aqui, ó, positivamente LD, então implica LD na vizinhança. Né? O MFCQ falha, o MFCQ falha por causa desse aqui, ó, aponta para o mesmo lado, né? Então, acho que é isso, né? Esse desenho, acho que está claro para como é que funcionam as coisas, né? É interessante porque, contra esses exemplos aqui, você olhar as vizinhanças e ver como é que é o comportamento do vetor, né? Então, tá. Então, esse outro exemplo aqui, ele vai mostrar que a relaxada do CRCQ não implica CPLD, né? Esse aqui também tem um exemplo aí, é só fazer o desenho. E esses exemplos aí apresentados são o suficiente para mostrar o quadro, tá bom? É uma coisa meio cansativa, enfadonha ficar falando, esse exemplo aqui, então isso não vai implicar nesse, não sei o quê, mas sentar e escrever, todo mundo vai conseguir ver que é suficiente. Né? Então, com esses exemplos aí todos, a gente conseguiu mostrar aquele quadro. Essa proposição aqui ela é só para falar que o RCS aqui realmente é mais fraco do que a RCPLD, certo? É igual ao do euclidiano mesmo. Eu estou atento aqui no horário. Então, eu não vou ficar delongando aqui, não. Então, é só para mostrar isso. E aí a gente tem, então, a mais fraca que nós temos, então, é a RCPLD, certo? Até então. Aqui vai ser a notação para o cônio polar linearizado, né? E aí, para definir a CRSC, aí do mesmo jeito que as relaxadas, que a CRSC, por exemplo, é mais fraca que a RCRC, RCRCQ é mais fraca que a CRCQ, do mesmo jeito que isso acontece, porque você não olha todos os conjuntos,
a CRC também enfraquece a enfraquece a CRC, a RCRCQ, né? Porque ela também não olha todos os conjuntos aqui, ó, tá? Ela não pega todos os subconjuntos restrições, pega só subconjuntos aqui nesse J-. Essa CRSC mostrar que ela é mais fraca que as RCPLD no espaço euclidiano é uma prova bem construtiva e elaborada, né? E isso não era necessário para o nosso trabalho, assim, diretamente, para o que a gente queria propor, que era mostrar as convergências e que essas condições são CQs. Então, nós não mostramos que a CRSC é mais fraca que a RCPLD, mas nós esperamos que seja, assim como acontece no espaço euclidiano, que vala também para uma variedade riemanniana M, dimensão N maior ou igual a 2. Tudo aqui que eu estou falando é para dimensão N maior ou igual a 2, tá? Então, mas embora nós não tenhamos provado que a CRSC seja mais fraca que a RCPLD diretamente, nós mostramos que elas são pelo menos independentes. Porque tem um problema aqui que mostra que a função ela é RCPLD, mas não é CRSC, certo? Esse exemplo aqui. Você vai pegar essas funções aqui, G1 dessa forma, G2, G3, né? Aí você vai construir essas bolinhas, né? E aí, deixa eu só ficar atento aqui para não falar nada errado. Não sei cadê o negócio. Então tá. Tudo bem, cara. Aqui, Passa para os resultados, acho que deu para ver os exemplos aí já. Já não precisa fazer isso. É a mesma análise. Você tem que olhar as definições, olhar aqui cada vetor e ver que fala uma e que a outra não, né? Mas o exemplo está aí. Então, o teorema que nós temos é o quê? Se P ele satisfaz RCPLD ou CRSC, né? Se a gente tivesse conseguido provar que era mais fraca, bastava mais fraca. Vale para mais fraca, vale para as anteriores, né? Então, P é uma KKT-POM, é um ponto AKKT. Se P é um ponto AKKT, então ele é um ponto KKT. Então, isso aqui está falando o quê? Se eu tiver um ponto que é AKKT e ele tiver condicionado a RCPLD ou CRSC, eu obtenho um ponto KKT. Por que isso é importante? O Yamakao e o Salto mostraram que o nosso algoritmo que eu mostrei ali, ele gera sequências AKKT, né? Então é aquela que agora que a gente conclui que é uma CQ escrita, porque se a AKKT é uma condição necessária, genuína, né, de otimalidade. Se eu já tenho um algoritmo que gera sequência AKKT, se esse ponto, nos pontos viáveis, tá? Se esses pontos são RCPLD ou CRSC, então eu tenho que ele é AKKT, né? Então esse aqui. É isso que ele está falando aqui, ó, no corolário. Então, ponto factível, né? Ponto aderente, o ponto limite da sequência PK gerada pelo algoritmo, satisfaz RCPLD ou CRSC, então satisfaz a condição KKT. Aí a gente tem a nossa convergência tão esperada. Mas aí, nós fomos usar agora... O que a gente queria agora? A gente queria uma outra condição de otimalidade mais fraca ainda, que garantisse o mesmo resultado e, na verdade, garantiu coisa a mais. Garantiu também que a sequência dual gerada lá vai ser limitada também. Mas, para aí, que é a quase normalidade, aquela condição que tem vertices e tal, né? Então, essa condição, para a gente conseguir isso, a gente precisou trabalhar com uma condição sequencial mais forte, a PAKKT. Certo? Então, a PAKKT, né, como nós já conhecemos aí, tá aqui, PAKKT adaptado, né, agora o PK em M, né, na variedade. Né? É a mesma coisa, né? É a mesma definição, entre aspas, né? Então, com isso, a gente prova o primeiro teorema dessa parte do trabalho, que a KKT é uma condição
né, genuína lá de otimalidade, né, todo mundo no local, ele é PHKT. E aí, a gente vai definir agora a quase normalidade, a gente construiu o resultado. Quase normalidade adaptada aqui para variedades, está aqui, né, quase normalidade, satisfaz, se não existe tá em lambda em I, né, tá escrito que não existe, né, nem lambda em I satisfaz esse Nós temos um exemplo aqui, RCPLD, que vale a quase normalidade, mas as RCPLD se separam, mostrando que elas são independentes também, né, foi mais exemplos. Nosso objetivo era analisar a convergência sobre QN, a gente não era o suficiente para o que a gente queria, né? Então, se um ponto P é um ponto PHKT, com essa sequência associada, né? Quando a gente fala do ponto da sequência, quando a sequência está associada lá à sequência, né? Plenar, os lares e tal, né? Deixa eu ver no slide falando. Sequência PK associada a essa sequência dual aqui, satisfaz a quase normalidade. Então, a sequência aqui, da K e K, ela é limitada. Em particular, você satisfaz as condições PKT em qualquer ponto limite, né? Com esses lagrangianos aqui associados ao ponto P. É um resultado importante, né? É do mesmo jeito que, mesma forma que nós trabalhamos lá atrás, lá com a KKT, né? Então, se eu mostrar que o algoritmo gera sequências PKT, é o que eu quero agora, né? É o próximo passo. O algoritmo, de fato, gera sequência PKT, que vai dar a nossa convergência global, né, sobre a quase normalidade. Então, se ele gera um ponto de acumulação viável, mesmo jeito lá de antes, né? Tem um PKT point, aí pelo teorema anterior, né? Então você tem a sequência virtual gerada pela outra. Você tem a sua convergência, né? No final do trabalho que a gente pensou em fazer, porque o trabalho atual também, de que a gente dá uma flexibilizada lá no subproblema, né? A gente perde um pouco daquela robustez lá, ao invés de trabalhar no passo do algoritmo dessa forma, no subproblema, a gente pode trabalhar aqui, ó. E a gente pode parar no teorema com demonstração que isso não altera e o que acontece é que a sequência também é PHKT escalado. Quando faz esse PHKT escalado que nós falamos de definição, só muda aqui, ó, da definição de PHKT, certo? Que é o passo, né? O passo do algoritmo. Então é isso aqui que eu já falei, né? Que dá uma enfraquecida, né? No passo 1. De alguma forma, a gente consegue esse resultado aqui, porque ele falou que é como se a quase normalidade fosse, de certa forma, uma condição mais fraca com essa propriedade de que esses pontos gerados a PHKT escalado fossem um ponto KKT, né? É esse teorema aqui. Se cada função diferenciável é tal que P no conjunto viável é um PHKT escalado, né, um ponto PHKT escalado, a condição KT também acontece, né? Aí, sob qual condição? Quase normalidade ou essa? Então, as nossas conclusões é que nós analisamos de uma forma detalhada, né? Uma análise da convergência global, né? Desse algoritmo aí. De qualquer a gente fez com esse algoritmo, a gente sabia que ele gerava sequência KKT, mas qualquer algoritmo que gera sequência assim, né? A gente mostrou que sob as nossas condições ela tem essa convergência aí, né? Pontos KKT, como nós apresentamos. Nós apresentamos as CQs mais fracas, né? Levamos lá para o contexto riemanniano, né?
pode ser usado em outros algoritmos também, para mostrar essa convergência. E nós introduzimos a PAKKT, né, condição mais forte, para mostrar a limitação da quase normalidade, tanto da sequência primal quanto da dual, né, que a gente conseguiu enfatizar que elas sejam limitadas, né, coisa que a gente não tinha lá atrás, nas outras condições, agora nós temos. E construímos exemplos para construir aquele quadro, né, os exemplos, figuras. Então é isso, gente, obrigado. Mais informações assim, sobre o trabalho, tudo, podem olhar lá no archive, tá lá também. E as contas com detalhes estão lá também, as referências detalhadas. Bom, acho que é isso, obrigado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Então, Kelvin, você comentou que vocês mostraram uma situação de vale quase normalidade e várias condições de tipo posto constante. Aí vocês mostraram ao contrário, uma situação de vale posto constante e um vale quase normalidade no contexto de variedades, também das duas independentes. Então, teria que ter falado nos dois sentidos. Para mim, na próxima, seria que você estivesse falando nos dois sentidos. Não, nós mostramos esse exemplo aqui só, que vale a quase normalidade, mas não vale A pergunta é respeito a quase normalidade. Não, é isso, né? Esse exemplo ele mostrou uma situação de QN vale e não vale as outras duas. Agora, eu imagino que deva existir um exemplo de vale as outras duas e não vale nenhuma. Essa é a minha pergunta. Vocês procuraram um exemplo de vale a SPLD, CRSC, não vale quase normalidade no contexto de variedades? Não temos, Você está ouvindo, Calvin? Eu respondi, você não ouviu? Não, nós só fizemos esse exemplo aí. Mas o outro exemplo você procurou ou não procurou? Não, a gente trabalhou só com esse porque, assim, são independentes no sentido de que assim, existem pontos que satisfazem uma, mas não satisfaz a outra, né? Isso, mas aí com esse exemplo você só garante que não é possível mostrar, né, que RCPLD e CRSC impliquem em QN. Você não consegue mostrar que QN não implica em RCPLD e CRSC. Essa é a minha pergunta. Para poder falar que são independentes, você precisa de dois exemplos. Um que impede a implicação numa direção e outro que impede a implicação na outra direção. é verdade, é um exemplo que possivelmente seja pedido, não é difícil fazer. É porque alguma das condições mais fracas, eu não lembro qual, você tem essa, eu acho que é a CPLD e QN, você vê que uma mais fraca, que a QN é mais fraca, eu acho. A QN eu acho que ela não é mais fraca, a QN é independente de RCPLD e CRSC. Ela não é mais fraca nem mais forte, é independente. Não, quando você compara com CPLD, eu acho. Eu não lembro qual é. A QN é mais fraca que a CPLD. E a CPLD implica essas duas. Estas dudas, RCPLD y CRSC está falando. Existen exemplos donde estas dudas elas son verdad y no es verdad. É um exemplo inverso. Não, a gente só tem esse exemplo só, a gente não tem outro. Tá. Quando você fala em limitação dos multiplicadores, que tipo de limitação que você provou? Você lá no final das conclusões fala alguma coisa que garantiu que os multiplicadores são unitários. A sequência. Essa sequência aqui. É isso? A sequência, eu falei, o conjunto não precisa ser. Mas eu obtenho que a sequência é.
Eu falei conjunto? Se satisfaz que N, a sequência dos valores é multiplicar limitada ou existe uma sequência limitada? Não, a sequência é ele. A sequência associada a esse ponto que acabou aqui. Só vou pegar um ponto P, HKP, com essas sequências associadas. Se esse ponto P for satisfizer com a normalidade, então essa sequência que eu sou associar ao P aqui, ela é limitada. Viu? Eu queria fazer um par de comentários. Se tem alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Tá bom. No seu slide que você fala que você pode dividir pelo tamanho do multiplicador, você escreve uma frase que eu não entendi para dizer exatamente, eu queria que você explicasse. Você pode fazer a parada escalada. No slide você fala que pode fazer a parada escalada. Esse aí. Essa última frase, você fala assim, ou seja, se abdica da robustez da solução do seu problema para conseguir um tempo de computação menor. Que robustez que você abdicou? Porque o senhor porque o senhor está pegando, está exigindo menos aqui, né, sobre o problema, né? Sim, mas você não está abdicando. Você acabou de mostrar que você consegue, resolvendo com precisão mais baixa, ainda obter o resultado que você queria. Eu vejo o que você está abrindo mão. Eu acho que é nesse sentido mesmo de exigir menos aqui nesse passo. A explicação. É que a palavra abdicar tem um som de negativo, não tem nada de negativo, é só positivo. Certo. Você acabou de provar que você consegue, com uma precisão mais baixa, ainda obter uma sequência que converge para o ponto que você queria, com todas as propriedades que você já tinha. Então você não perdeu nada, então você não abdica nada. A palavra só é negativa. E a palavra robustez depois, não tem robustez, porque não tem melhor frase. Kevin, sobre todo você é coautor de Gabriel e meu, que nós temos um paper, isso não é necessariamente. Eu não sei escrever isso. Tudo bem. Só para finalizar isso. Parece que você fez uma coisa ruim para conseguir outra boa. Você não fez uma coisa ruim, você fez uma coisa boa. Você tinha um problema, você descobriu que pode resolver ele com menos precisão, legal. E manteve as propriedades, você não perdeu nada. Você não está buscando. Por exemplo, no artigo, corrija, porque não é uma boa frase. Parece que você está respondendo alguma coisa, está pedindo desculpas. Está perdendo. Desculpa por fazer uma coisa boa, porque eu acho que não está boa. Bom, alguma outra pergunta? Eu queria fazer um comentário na Marco, que acho que são interessantes. Las cosas que están definidas en la área que fue definida, estaban definidas por la señora Romoli, programación y dependencia lineal. Cuando você tem independencia lineal, você garante que no importa aquilo que você tenha no espacio, todo el espacio, todo el RN, es una vicinanza, una bolinha, vale para la señal móvil y vale lo interesante de este trabajo, una de las cosas interesantes es que la gente consiguió probar que si você se explica la variedad, la cosa funciona. Eso es algo importante, o sea que no es lo mismo decir que vale todo la bolita alrededor del fondo que decir que vale una variedad. Las propiedades del voto contante. Voto contante es diferente con Castellano móvil, es diferente de la otra. El facto de que usted no tenga, que usted pruebe, que si usted se limita a la variedad, me parece una variedad. Eso es bien. Existe el ejemplo donde usted tiene que voto contante
No es constante todo el espacio, pero es constante en la variable. Eso va a ser yo probar que va debido obviamente a la suavidad que se espera en la variedad. Eso sería interesante. Y a ver si ayuda a colocación de Pablo. O sea, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? Una cosa, cuando se te falta la prueba de convergencia global de la organización aumentada, todas se las pedían que los multiplicadores tuviesen quitado. La técnica secuencial permite probar que usted no tiene ningún problema o sea, no es lo que usted tiene que pedir. Los multiplicadores permiten la condición algorítmica. Las condiciones secuenciales eliminan ese pedido de condiciones algorítmicas. Y eso se ve en los papers, ¿no? Pero los papers que sí, la organización aumentada de la vida, que no piden que la secuencia esté eliminada. Nada más. ¿Quieres hacer otra pregunta? Jorge, obrigado pela apresentação. Obrigado. Bom, para que você tenha som bom. Não é tão complicado, mas tudo bem, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa pode falar comigo. Tá bom. Um abraço. Tchau, pessoal.